Senhor presidente, nos inscrevemos, e às vezes podemos se inscrever e às vezes não podemos falar, às vezes tem algum assunto, podemos mudar de ideia. Isso faz parte, né, da bancada, sempre aconteceu isso. Inclusive, quando isso também acaba sendo aí, até por espaço. O vereador Alex sabe disso, foi presidente dessa casa, vereador pelo 4º mandato. O vereador Gleides também sabe disso. Inclusive, como líder de governo, quando a gente era na época também, a gente articulava para a oposição não falar. Todos aqui. Então, isso faz parte. Cansamos, eu com o Alex, até Alex, como presidente, assinava o livro para a oposição não falar. Isso faz parte. Então, isso acho que não podemos nem debater um tipo de situação dessa, acho que não vem nem ao caso. Né? Se tivesse oportunidade de criar blocos, não sei se acho que não pode mais. Se pudesse, poderia criar, porque todo mundo falava tranquilo e ainda tinha o tempo dos blocos ainda. Senhor presidente, eu gostaria de colocar alguns assuntos aqui pertinentes ao povo de Juazeiro. E eu acho, tem alguns que fazem discurso aqui, mas se for de fato olhar, não é discurso para o povo de Juazeiro, é discurso politiqueiro. Eu sempre, quando tive, independente de lado, de situação ou de posição, eu fazia a defesa do projeto político, o qual nos representava, e também a defesa política também do que nós acreditamos para a nossa cidade. Eu sempre debati aqui nessa tribuna a situação da saúde, principalmente da questão, não só eu, como os vereadores que estão aqui, vereadora Neguinha, Bené, vereador Alex, também todos, sobre a questão da Rede Peba. A falta, eu não votei em Jerônimo, não foi compromisso com ninguém, não votei em Jerônimo, pela questão, principalmente pela questão da saúde. Porque o governo do estado da Bahia deve muito, sim, para Juazeiro e região. Assim, eu sei que a saúde nós temos problema no nosso país, mas para a região do Vale do São Francisco, o governo do estado da Bahia deve muito. Eu recebi uma ligação em 2020, durante a pandemia, acho que foi em 2020, de uma tia que o sobrinho, enquanto a mãe estava passando pano na casa, e o pai estava fazendo outros afazeres, de uma criança que tinha caído em um balde. Aconteceu aquela situação toda, né? E liga para um, aí liga para um vereador, liga para outro, esperando a tal na nossa regulação. É uma vergonha nós praticamente não termos leite de UTI e UCU neonatal, como a gente colocamos aqui. Graças a Deus que o governo do estado da Bahia, depois de praticamente 20 anos, claro que os outros também não fizeram, agora vai ter no hospital regional. Aí, às vezes, assuntos pertinentes para o povo de Juazeiro de fato, aqui o vereador não discute, não. Alguns vereadores não discutem. Discute picuinhas políticas pensando em eleição dos candidatos. Não estou falando aqui da prefeita, não estou falando de candidato de oposição, mas em vez de se unir de fato para falar de Juazeiro, não. É pensando. Aí depois vem dizer, Juazeiro não tem plano A, não tem plano B, não tem... Tem sim. Tem uns canais que estão aí a céu aberto ainda. A revitalização dos canais que cortam os bairros de Juazeiro. Nós precisamos de uma nova rodoviária. Nós precisamos do Monte Castelo, que o projeto está lá no governo do estado. Nós precisamos de tantas coisas para Juazeiro. A BA-210, que está virando praticamente uma obra criminosa, que qual esse vereador aqui, que está aqui na época que era secretário de obra, que levamos o projeto da BA-210. Se não me engano, o primeiro projeto era de 23 milhões de reais, porque nós fizemos com a equipe técnica, inclusive o engenheiro Emes, com a equipe técnica da Secretaria de Obra, muito boa e responsável, um projeto de vergonha, um projeto de qualidade. Gleidson sabe que Gleidson lutou muito por isso, e continua lutando, Damião Medrado, os vereadores que estão aqui presentes. Isso que nós temos que lutar, mas não, pensa só em eleição. Todo discurso que vem é picuinha pensando em eleição. É para o nosso candidato ganhar, para o nosso candidato. Esqueçam isso, gente. Se una por Juazeiro. Pensa um pouco em Juazeiro, não é com esse discursinho, não. Se não tem tempo, chegue cedo, assina o livro. Ou então, ou não sei se pode, acho que não pode mais montar bloco, mas vamos pensar de fato em Juazeiro. Nós temos o Riacho de céu aberto ainda aí. Nós temos o Monte Castelo que precisa. Graças a Deus, temos agora 70 ruas. Vão criticar agora porque não dá 70 ruas, 10 quilômetros, uma coisa e outra. Vamos terminar. A BA-210, de fato, era uma obra de vergonha. Está aí praticamente com 3 anos de obra. Ninguém vai falar isso aqui. Pelo menos a oposição não fala.
Gleice, perdão, Gleice. Eu acabei de falar que Vossa Excelência vem lutando. O que, Excelência? Pelo amor de Deus, não. E eu participei desta obra. O canal é só até ali, Excelência. Agora, olha, Vossa Excelência não precisa colocar disso, não. Eu não vejo vir aqui falar de uma coisa propositiva para Juazeiro. Pô, gente, vamos falar de fato de Juazeiro, independente de oposição e situação. Tem algumas cidades aí que o político chega, se une, independente do lado, eles brigam para quem traz mais. Salvador é um exemplo. O prefeito de Salvador, ACM Neto, o governador Rui Costa fez isso para tirar. Trabalhava para Salvador, e o prefeito também trabalhando, e o povo percebeu isso. Aqui em Juazeiro aconteceu um exemplo com Joseph Bandeira agora. O governo do estado querendo um apoio de Joseph Bandeira. Fizeram o quê com Joseph Bandeira? Para ele ir, deram 16 quilômetros de asfalto. Wagner foi para Itamotinga, levado por um ex-prefeito daqui, em qual tive lá também. Fez o pedido, prometeu, não colocou. Mas quando é para o lado político, então vamos aproveitar. Tem uma prefeita que foi eleita na oposição. Tem uma prefeita que foi eleita na oposição. Tem uma prefeita que foi eleita com a oposição. E com essa articulação política, sabe quem ganhou? Com a prefeita na oposição, Bandeira indo para o lado do governo do estado, apoiando o governo do estado. Não ganhou Judaso, Itamotinga ganhou, 16 quilômetros, ainda falta 34. Abóbora ganhou o acesso de Abóbora. Maniçoba ganhou uma cobrança do vereador Judaso. O ex-vereador também tem que ser justo, Reinaldo Sabino, ganhou lá o abastecimento de água. É esse tipo de discussão que nós temos que fazer com o Juazeiro. Nós precisamos de quê? A nova rodoviária, nós precisamos revitalizar os canais, nós precisamos tirar aquele estado ali, o Adalto Moraes, e construir um estádio para que Juazeiro possa avançar mais. Eu tive em 2018 conversando com o Denito em Petrolina, junto com o secretário de obra em Petrolina, discutindo o anel viário de Petrolina, que o projeto já está pronto, foi travado, senhor presidente. Por incrível que pareça, por se não me engano, 3 cemitérios indígenas do lado de Pernambuco, do lado de Petrolina. Esse canal, a travessia urbana, não, que eu falei agora aqui, o anel viário, ele passa por fora da cidade, com a ponte ali próximo, ali próximo a Agrovale, a outra próximo, depois do Rodeadouro, interligando os dois estados para que não possa ter esse fluxo aqui dentro. Para concluir, senhor presidente. Então, gente, em vez de picar com esse tipo de picuinha, só pensando em eleição, vamos procurar ajudar a prefeita sim. A prefeita precisa, porque a cidade somos nossas. Todos os vereadores aqui têm uma obrigação como vereador. O vereador Gleice corre atrás de emenda, Ítalo Marcelino, nosso deputado que votamos, Adolfo Viana, está trazendo. O que vocês votaram, procure para ajudar Juazeiro, em vez de só ficar pensando em eleição, picuinha política. Esqueça, já que falou que nós devemos ao povo, então, de fato, trabalhe para o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos nós. E só para encerrar aqui, todos sabem como funciona uma obra. Fui secretário de obra aqui em Juazeiro. Fizemos isso. Eu não vi um movimento do nosso governo passado para tentar destravar a obra. Aí só fica falando, Temer, o golpista, Bolsonaro, o psicopata, não sei de quê, não sei de quê. De fato, Lula deixou essa obra seguir. Mas se não fosse a articulação política do nosso deputado Adolfo Viana, desse governo que está, essa obra não estava aí. Então esquece essa obra e vamos correr atrás de outras. Vamos trabalhar para o Juazeiro de fato e de direito. Muito obrigado, senhor presidente.